Os destaques desta edição. Roubo de cabos elétricos da Manaus Ambiental deixam 6 bairros sem água, afetando 60 mil consumidores. Ministério Público e o FAM promovem seminários sobre povos indígenas. A audiência pública na Assembleia Legislativa vai discutir validade da cobrança de taxas sobre poços artesianos. Lava Jato. Maior empresário de ônibus do Rio acusado de pagar milhões em propina a políticos é preso no aeroporto quando embarcava para Lisboa com passagem só de ida. E a Polícia Federal faz nesse instante novas prisões. Senado pode votar reforma trabalhista na quarta-feira. Denúncia contra Temer deve dominar a semana na Câmara. China envia navios militares ao Mar Meridional após incursão dos Estados Unidos. Helicóptero cai e 8 morrem após erupção de vulcão na Indonésia. Bebê morre com lesão na cabeça que pode ter sido provocada por espancamento do próprio pai. Primo de pistoleiro da FDN é preso suspeito de matar o enteado. Após participar de festa de aniversário, ex-presidiário é morto no ramal do Brasileirinho. O Jornal da Manhã está começando. 5h48. Previsão do tempo. Pancada de chuva em áreas isoladas já ocorreram durante a madrugada dentro da previsão de 9 milímetros do Climatempo. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima hoje não deve ultrapassar os 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 89%. Vento fraco com velocidade de 3 km/h. Hoje é segunda-feira, 3 de julho, é o 184º dia do ano. Faltam 181 para acabar 2017. Dia de São Tomé. Também é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial e o Dia do Ministério da Justiça. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes opera sem restrições para pousos e decolagens. O que aconteceu nesta data? Registros da história. 1822, criação do Ministério da Justiça do Brasil. 1928, a primeira transmissão de TV em cores é feita em Londres por J.L. Bard. 1952, inauguração do primeiro templo dedicado a Santa Maria Gorete, em terras brasileiras, na cidade de Potiguar de Currais Novos. 1966, registrada a mais alta temperatura da cidade de Nova York, 42 graus Celsius. 1986, a inauguração da Estátua da Liberdade, onde foi feita uma limpeza e substituição da coroa. 1988, voo 655 da companhia iraniana Iran Air, um Airbus A300, foi abatido por um navio de guerra da Marinha Americana, o US Vincennes CG-49. Todas as 290 pessoas a bordo morreram. 5h50 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Cabos elétricos foram furtados de uma unidade de transferência da Manaus Ambiental na zona leste da cidade. A ação resultou em uma pausa do abastecimento de água em pelo menos 7 bairros da capital e afetou cerca de 60 mil usuários. O caso já foi registrado na Polícia Civil. As informações foram confirmadas pela assessoria da concessionária neste domingo. Segundo informações da Manaus Ambiental, o crime aconteceu durante a madrugada na unidade de transferência que recebe água das unidades de captação da Ponta das Lajes e Ponta do Ismael. A concessionária informou que a ação criminosa deixou várias partes da cidade sem água, afetando cerca de 60 mil usuários nos bairros Mutirão, Braga Mendes, Alfredo Nascimento, Cidade Nova, Nova Cidade e Nossa Senhora de Fátima 1 e 2. O Corpo de Bombeiros do Amazonas deu início na manhã de ontem às comemorações do Dia Nacional do Bombeiro e dos 141 anos do CBMAM em 11 de junho. A primeira ação realizada foi um simulado de salvamento aquático e mergulho realizado na praia da Ponta Negra com a participação de cerca de 36 militares, entre coordenadores, auxiliares, guarda-vidas, mergulhadores e figurantes. A cada 6 segundos, uma pessoa morre por causa de diabetes. A
A cada 6 segundos, uma pessoa morre por causa da diabetes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 14 milhões de brasileiros têm a doença, onde o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. A turismóloga Patrícia Gonçalves, de 32 anos, moradora do Lago Norte, no Distrito Federal, tem a doença desde criança e hoje em dia leva uma vida normal, pois aprendeu a controlar a quantidade de glicose no sangue. E eu era uma criança de 8 anos que gostava de chocolate, ketchup, refrigerante, então foi bem complicado. À medida que os anos foram passando, a gente vai se adaptando como qualquer ser humano em qualquer doença, né? Graças a Deus somos adaptáveis. A doença na minha vida mudou tudo, né? O lado positivo disso tudo foi que a família ficou mais saudável. E acaba que os amigos se envolvem também, porque crises de hipoglicemia acontecem. E acontecem com certa frequência até. As hipoglicemias significam um baixo nível de glicose no sangue. De repente dá aquela fome, confusão mental, tremores, suores, fraqueza, coração acelerado, sonolência. E em situações extremas, pode levar à perda de consciência ou a crises convulsivas. A endocrinologista Maria de Fátima Gonzaga cita quais são os sintomas mais comuns de quem tem diabetes. Os sintomas, quando a glicose está um pouco alterada, eles são muito inespecíficos, são leves. Às vezes a pessoa sente cansaço e você só vai diagnosticar se fizer uma dosagem de glicose no sangue. A partir do momento que a glicose fique acima de 180 miligramas por decilitro, aí sim vem as manifestações mais clássicas. Passa a urinar demais, acordar várias vezes à noite para fazer xixi. Em decorrência dessa perda de líquido, ele aumenta a vontade de ingerir água. Uma das coisas mais importantes é controlar o nível de glicose no sangue para evitar complicações. Essa medição tem que ser feita nos horários corretos, nas situações corretas e com a frequência ideal. Embora não seja atualmente curável, a diabetes é uma doença que tem controle e permite uma vida normal, uma vez que sejam seguidas as orientações médicas. Reportagem Cíntia Moreira. 5h54 em Manaus. O Centro Cultural Usina Chaminé preparou atividades exclusivamente para o período de férias escolares. O espaço fica na Avenida Lourenço da Silva Braga, no centro de Manaus. As crianças e jovens poderão participar gratuitamente de terça-feira até sábado, de 9 às 14 horas. Atividades lúdicas e recreativas, além da exibição de filmes infantis e teatro de fantoches, serão realizados no Centro Cultural durante todo esse mês. A Secretaria Acadêmica Geral da Universidade do Estado divulga o edital e convocação para matrícula institucional referente ao vestibular ICIS 2016, acesso 2017, segunda etapa, quarta chamada. A segunda etapa de matrícula destina-se somente aos candidatos classificados para os cursos que terão início das aulas no segundo semestre de 2017. O período de matrícula ocorre de amanhã até a próxima quinta-feira. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino SEDUC convoca 99 professores aprovados em processo seletivo simplificado, o PS 024/2017, para a capital, nas disciplinas de Biologia, Ciências, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Metodologia, Química, séries iniciais do 1º ao 5º ano, Sociologia, Ensino Presencial com mediação tecnológica. Além de 2 convocados para o sistema penitenciário para a Escola Estadual de Giovanni Filiolo. Os professores convocados deverão comparecer na sede da SEDUC das 8 às 10 horas da manhã nesta segunda-feira. O atendimento será realizado por ordem de classificação. Consumidores de Manaus já devem sentir a redução do preço da gasolina a partir desta segunda-feira. Segundo o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Manaus, a percentagem de redução deve ficar entre 3,5% e 5%. A Petrobras anunciou no sábado mais uma redução no preço médio nas refinarias em 5,9% para a gasolina e 4,8% para o diesel. Trata-se da terceira redução de preços das refinarias em menos de 40 dias. Devido ao grande número de pessoas e instituições que querem participar da Virada Sustentável Manaus, a organização do evento prorrogou mais uma vez o prazo para inscrição de projetos e atividades que integrarão a programação oficial. O novo prazo prevê inscrições até o dia 11 através do site www.viradassustentável.org.br/Manaus.
Podem inscrever atividades de arte, cultura, zen, esporte, preservação do meio ambiente, reciclagem e conhecimento que promovam debates construtivos em torno de pelo menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela Organização das Nações Unidas, ONU, tais como educação de qualidade, igualdade de gênero, erradicação da pobreza, boa saúde e bem-estar, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, além de água limpa e saneamento. Temos informações com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Período farto de festas folclóricas e comemorações juninas, julinas e até agostinas. Um período em que muitas escolas aproveitam para realizarem suas festas, apresentarem suas danças e também aquelas apresentações culturais. Porém, a falta de organizações ou organização muitas vezes deixa a frustrar pais e alunos dessas escolas que gastam tempo e dinheiro para ver a felicidade do filho e depois de esperar por horas vem a notícia que não vão mais se apresentar. É o caso da Escola Carlos Pinho aqui em Manacapuru, que no último dia 28 realizou na quadra da Matizada sua festa denominada de Carlos Pinho na Roça. E algumas danças não fizeram suas apresentações devido ao avanço do horário. Segundo as mães dos alunos, que estavam indignadas, disseram que foi uma falta de respeito com os pais e alunos, que ficaram chorando, já que a escola deu prioridade para danças de ciranda, sendo que os pais foram para ver seus filhos dançarem. Muitas crianças estavam na ansiedade de se apresentarem e não conseguiram. Isso é uma palhaçada, disse uma mãe revoltada com o gestor da escola, que disse não saber que as crianças iriam se apresentar. Bem, Paulo, essa atitude dos organizadores deixou muita gente revoltada e até hoje é comentário aqui na cidade. A Escola Carlos Pinho é uma escola com alto índice de desenvolvimento básico, o famoso IDEB. Mas no quesito festivo, pais e alunos deram nota 0 para a escola. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h06 em Manaus. Prefeitura de Iranduba e Fundação Amazonas Sustentável vão ampliar o programa Primeira Infância Ribeirinha no município. A reportagem é de J. Rai. O programa Primeira Infância Ribeirinha se propõe a subsidiar políticas públicas inclusivas para o desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos de idade nas comunidades do entorno dos rios do Amazonas. Aqui em Iranduba, a iniciativa da Fundação Amazonas Sustentável já atende desde 2015 as comunidades da RDS, que é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro, onde o projeto começou para em seguida chegar à RDS de Mamirauá, em Tefé. Neste fim de semana, durante entrevista à rádio Iranduba.net, a secretária de saúde do município, professora Rose Eblin, disse que já estão sendo mantidos contatos com a FAES com vistas à implantação do Primeira Infância Ribeirinha em outras localidades. A proposta é também fazer um termo de cooperação técnica com a FAES e expandir este atendimento que hoje acontece só na área do Rio Negro para a área dos Solimões e também para as outras comunidades de terra firme. Nós vamos sentar com a nossa secretária de Educação, a professora Rosa, vamos sentar com a nossa secretária de Assistência Social, a dona Thelma, e vamos juntas unir as forças e expandir esse programa para todo o nosso município e levar para as pessoas e principalmente para as nossas crianças, qualidade de vida, que é este o grande objetivo do programa Primeira Infância Ribeirinha, que é um programa da FAES. O programa Primeira Infância Ribeirinha tem as parcerias da Secretaria de Estado da Saúde, SUSAM, do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, IDES, e é financiado pela Fundação Bernard Van Leer. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6h08 em Manaus. Uma audiência pública na Assembleia Legislativa vai discutir a validade da cobrança de taxas sobre os poços artesianos da cidade por parte da Manaus Ambiental. O encontro acontece nesta segunda-feira às 8h da manhã. Conforme a Assembleia, a Procuradoria-Geral do Estado já autorizou a cobrança, mas a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas ainda estudam o caso.
Nessa segunda-feira, a Prefeitura de Manaus vai dar início à terceira edição do Programa de Recuperação Fiscal do município, Refis Municipal. Por meio dele, o contribuinte, pessoa física e jurídica, poderá quitar seus débitos junto ao fisco municipal, obtendo descontos sobre juros e multa. O programa segue até o dia 31 de agosto. Por meio do programa, o contribuinte poderá liquidar seu débito fiscal à vista em moeda corrente ou negociá-lo em até 36 parcelas mensais. No caso de pagamento à vista, haverá abatimento de 100% dos juros e multa acumulados, cabendo ao contribuinte pagar somente o valor do lançamento inicial. Pelo portal CMF Atende, o cmfatende.manaus.m.gov.br, o contribuinte pode fazer o parcelamento em até 6 vezes e emitir as guias para o pagamento. O pagamento acima de 7 parcelas só poderá ser negociado na sede da CMF Atende, na Rua Japurá ou nos PACs. 6:09. O governador Davi Almeida esteve em Tapauá neste final de semana para vistoriar obras e conhecer de perto a realidade daquele município. A comitiva esteve nas obras da UEA, que estão 80% concluídas, e também na Orla, escolas estaduais e no hospital da cidade. Na ocasião, o governador anunciou um pacote de investimento de R$30 milhões para a recuperação da malha viária, término da construção do campus da UEA e aquisição de viaturas e motocicletas para a Polícia Militar. Só na recuperação total da malha viária da cidade, o governo do estado vai investir R$15 milhões e 500 mil. Davi Almeida também falou de outros investimentos. Eu venho aqui em Tapauá nessa oportunidade anunciar investimento de R$15 milhões e 501 mil para a recuperação da malha viária do município de Tapauá. Nós estamos aqui anunciando aqui na presença do prefeito e de todos aqueles que nos acompanham. Nós vamos reformar 2 escolas aqui, inclusive estamos na frente de uma das escolas, são R$2 milhões e 500 mil para cada escola, são 5 milhões para a reforma dessas escolas, além da construção de mais uma escola, recursos da ordem de R$6 milhões. Além disso, nós temos aqui alguns materiais do hospital que serão comprados, serão renovados. Nós temos também um programa que nós vamos implantar via Detran, que é além disso, aqui do hospital nós vamos também estamos comprando 70 ambulâncias, que nós vamos destinar uma ambulância aqui para Tapauá. Na segurança pública, nós já estamos destacando para cá 10 policiais militares para ficarem aqui em Tapauá. Vamos reforçar aqui com 4 motocicletas e uma nova viatura. E seguindo essa matéria, que foi mal editada pela AGECOM, o prefeito de Tapauá, Zezito Guedes, afirmou que a cidade recebe de braços abertos os investimentos do governo estadual. Nós agradecemos muito ao governador pela forma como ele está preocupado e atendendo a necessidade do município de Tapauá dentro das questões, em cima também do trabalho que nós estamos fazendo para melhorar, para atuar junto também aos projetos do governo federal, e esperamos, com fé em Deus, dentro de pouco tempo já dar uma resposta à população de Tapauá, que hoje sofre muito e que espera e merece todo esse apoio nosso e do governador do estado. Então eu quero mais uma vez enfatizar o meu agradecimento em nome do povo de Tapauá ao governador Davi Almeida pela forma compartilhada como ele está trabalhando com seriedade pelo nosso município. Meu muito obrigado. 6:12 em Manaus. O Ministério Público Federal e o Núcleo de Estudos de Políticas Territoriais na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas promovem nesta segunda-feira o seminário Povos Indígenas na Cidade e Políticas Públicas. O evento será realizado no auditório Rio Solimões do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais, localizado no setor norte do campus universitário, das 8h30 às 17h. Participam da mesa de abertura o Procurador Regional da República, João Akira Omoto, representante da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, e o Procurador da República, Fernando Merloto Suave,
que atuam na temática relativa a populações indígenas e comunidades tradicionais. A professora Maria Helena Ortolan representará o NEPTA-UFAM. A programação conta com a realização de 4 mesas de debate para discutir temas como a presença dos povos indígenas na cidade e a ausência de políticas públicas específicas, acesso à terra e moradia, acesso aos serviços de saúde e educação indígena na cidade. O procurador da República, Fernando Meloto Soave, será um dos debatedores da mesa sobre o acesso ao serviço de saúde que tem início às 14 horas. O seminário também terá participação de diversos órgãos ligados aos interesses dos povos indígenas, como a Fundação Estadual do Índio, a Pastoral Indigenista, Conselho Indigenista Missionário, a Fundação Nacional do Índio, Coordenação Regional de Manaus, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde, a Coordenadoria Distrital de Saúde Indígena de Manaus, o Centro de Medicina Indígena da Amazônia, a Defensoria Pública do Estado, entre outras instituições. Polícia. E vamos começar com informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra, depois daquela matança de tanta gente na semana anterior a essa, quase uma morte por dia, Manacapuru viveu esta semana que passou um momento de trégua por parte da bandidagem. Mesmo assim, não deixou de se ter alguns roubos de pequenos assaltos, que costumeiramente acontece todos os dias. A Polícia Militar tem feito sua parte e contido alguns delitos. Porém, os bandidos já não estão tão temerosos à presença da polícia como em tempos de outrora. A prova é a superlotação nas cadeias e muita gente presa todos os dias. Aqui em Manacapuru, depois da desativação do presídio estadual, a delegacia de polícia passou a receber os presos de justiça, que na visão de alguns órgãos de segurança é uma verdadeira bomba pronta a explodir. Na semana passada, a delegacia, que não foi preparada para servir de presídio e acomoda somente 20 presos, estava com a lotação de 63 presos, os quais se revoltaram e tentaram um motim para tentar chamar a atenção das autoridades. E foi o que aconteceu. Na sexta-feira, 33 presos foram transferidos para Manaus, porém logo em seguida entraram mais 2. Isso acontece repetidamente. Mesmo com a transferência desses presos, a delegacia nunca será o local adequado para acomodar tantos presos. O problema não é a quantidade de presos, mas sim a segurança dos agentes de polícia que trabalham na delegacia e as pessoas que todos os dias precisam daquela especializada para resolver problemas ou registrar algum boletim de ocorrência. Segundo o delegado João Batista, foi um grande erro desativar o presídio, já que aquele sim era um prédio preparado para receber presos em grande quantidade. Bem, Paulo, como diz o Pellegrini, se apertar sempre cabe mais um. Mas a verdade é que os 3 agentes que ficam no período noturno da delegacia e mais 2 policiais militares na permanência estão sempre em suspense, já que nunca se sabe o que passa pela cabeça desses presos. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h21 em Manaus, uma pichação no piso e na parede da estação de ônibus das linhas 100 e 101. Foi mais uma forma que assaltantes encontraram para tentar intimidar os motoristas das linhas que atendem a zona oeste da cidade. De carona, senão serão assaltados, último aviso, diz a frase. Funcionários dizem que intimidações são frequentes no local. Em toda a cidade, mais de 1.100 assaltos a coletivos foram registrados nos primeiros meses do ano. Um homem de 19 anos e uma mulher de 23 foram presos pela Polícia Militar em Parintins. Eles são apontados como os donos de drogas que estavam sendo vendidas por um adolescente de 16 anos no bairro da União. A Força Tática chegou aos suspeitos por volta das 22 horas da noite do último sábado, depois de denúncia anônima. A denúncia informava que o adolescente estava comercializando drogas em uma residência. Com ele, a polícia disse ter encontrado uma porção de cocaína. Questionado sobre a origem da droga, o adolescente disse que era do irmão e que havia mais em casa. Foram encontradas outras 33 trouxinhas de uma substância que é supostamente pasta base de cocaína. Em seguida, eles foram até a casa da outra dona da droga, uma mulher de 23 anos. No local informado, os policiais fizeram contato com a suspeita e no quarto dela foram achadas mais 14 trouxinhas de supostamente maconha e um colete balístico de propriedade da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Eles estavam fazendo a festa, a cidade cheia de gente para assistir ao festival folclórico e o faturamento era alto.
Uma denúncia anônima levou policiais do Departamento de Investigação sobre Narcóticos DENARC a apreender mais 55 quilos de maconha do tipo skunk em um barco de recreio no porto da Manaus Moderna. Essa é a segunda grande apreensão em pouco mais de 24 horas na capital. Na madrugada do último sábado, um homem foi preso com 333 quilos de drogas no bairro Nova Cidade, na zona norte da cidade. A embarcação Anunes, que trouxe a droga apreendida nesse domingo, vinha de Tefé e foi abordada pela equipe policial. A ação contou com o apoio da Força Especial de Repressão e Assalto da Secretaria Adjunta de Inteligência. 5 homens e uma mulher de idades não informadas foram presos na tarde deste domingo em Manacapuru. Eles são suspeitos de cometerem cerca de 30 assaltos no município só no mês de junho. Segundo a Polícia Militar, a mulher é uma traficante conhecida na cidade e seria a líder da quadrilha. De acordo com o sargento Bezerra, uma denúncia anônima informou o paradeiro do grupo. Eles foram presos às 3 da tarde do domingo. Eles cometem pequenos assaltos, roubam celulares. No mês passado, entraram em uma casa e fizeram uma família refém. Dá mais de 30 assaltos só em junho, conta. Com o grupo, a polícia encontrou um carro modelo Palio com restrição de roubo. Os suspeitos foram presos na casa da mulher, no bairro Morada do Sol, depois de uma denúncia anônima. A casa seria usada para a venda de entorpecentes. Um homem de 28 anos morreu afogado na tarde de ontem na Ponta das Lajes, no bairro Mauazinho. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava em uma canoa com mais 2 colegas. De acordo com o sargento Santana, a guarnição foi acionada às 16 horas e 30 minutos. O corpo do homem foi encontrado a 10 metros da margem, 1 hora depois do acionamento. Segundo os relatos de testemunha, a vítima estava em uma canoa com 2 colegas quando a embarcação começou a afundar e os 3 caíram na água. Os outros 2 conseguiram nadar e a vítima, que estaria sob efeito de álcool, não emergiu. Ou seja, embriagada. O corpo dele foi removido ao pelotão fluvial no centro da cidade e em seguida levado ao IML. 6 horas e 25 minutos em Manaus. 2 homens foram presos na manhã de ontem, suspeitos de tentar explodir um caixa eletrônico no bairro do Coroado. De acordo com a Polícia Militar, a dupla atuava com pelo menos outros 6 criminosos que conseguiram fugir. Um agente de segurança foi feito refém. A 11ª Companhia Interativa Comunitária, SICOM, recebeu uma ligação por volta de 5 horas de uma empresa de monitoramento de São Paulo, informando que o alarme de um caixa eletrônico localizado dentro de uma distribuidora de medicamentos na rua Ivailândia havia disparado. No local, a polícia encontrou o agente de portaria despido e com as mãos amarradas para trás. Ele informou que 8 homens fortemente armados estavam no local para roubar o caixa. Segundo o delegado Felipe Albuquerque, plantonista do 9º DIP, os homens fugiram com a chegada da polícia. Eram 4 carros com 8 pessoas que participaram da ação. A polícia conseguiu atirar no pneu de uma Saveiro. Os criminosos então abandonaram o veículo no local e fugiram em outros carros. 2 que estavam em um carro Gol foram presos, contou ele. Com os 2 homens foram encontrados produtos de roubo da empresa de medicamentos, além de um revólver calibre 38 com 5 munições intactas. O agente de segurança confirmou que a dupla presa participou do assalto. O carro Saveiro de cor preta que foi abandonado no local tinha restrição de roubo. O veículo teria sido utilizado para levar botija e cilindro de gás, maçarico, além de outros equipamentos para violar o caixa eletrônico, que ficou apenas danificado. A polícia entrou em contato com o dono da Saveiro, que informou que teve o carro roubado há 10 dias. O ex-presidiário José Vitor Rodrigues Ribeiro, de 18 anos, foi encontrado morto por volta das 3 da tarde de ontem, no ramal do Ipiranga, próximo ao quilômetro 4, no ramal do Brasileirinho, na zona leste da cidade. Segundo o tio da vítima, que pediu para não ter a identidade revelada, José Victor havia ido até a casa dele para uma comemoração de aniversário. De acordo com o sargento da Polícia Militar Lima Braga, da 30ª Companhia Interativa Comunitária, o jovem sofreu perfurações de faca no abdômen, mas não se sabe a motivação do crime. Após uma discussão com um homem ainda não identificado, o autônomo Jonatas Vasconcelos Pereira da Silva, de 23 anos, foi baleado com 5 tiros. O crime aconteceu em frente à casa da vítima, na rua Vale do Sol, no bairro Lírio do Vale 1, zona centro-oeste, onde também havia venda de churrasco. O autônomo foi socorrido e levado ao SPA do bairro Alvorada, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com o registro da delegacia especializada em homicídios e sequestros, Jonatas brigou com o homem e, após a discussão, o suspeito teria ido embora do local. Momentos depois, 2 homens em motocicletas diferentes passaram em frente à casa e atiraram em direção à vítima, que tentou correr, mas acabou sendo atingido com tiros na cabeça e no abdômen. Os suspeitos fugiram e até o momento não foram identificados. Não há informações sobre a motivação da briga.
O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros. A polícia investiga o caso de uma criança de 4 meses identificada como Lara Caroline Rodrigues da Costa, que morreu no hospital Pronto-Socorro Joãozinho após sofrer uma lesão na cabeça. A mãe do bebê, uma adolescente de 16 anos que era separada do pai da criança, acusa o pai de ter agredido a menina. Para a família materna, o bebê foi vítima de maus tratos após ter ido passar o fim de semana de 17 a 22 de junho com o pai, identificado como Janderson Alfaia da Costa, de 27 anos, morador do bairro do Coroado. De acordo com o registro do Instituto Médico Legal, a morte da criança foi causada por lesão encefálica por ação contundente. De acordo com registros do Instituto Médico Legal, a morte da criança foi causada, como dissemos ainda há pouco, por lesão encefálica. E uma brincadeira de criança terminou em tragédia. Um menino de 7 anos morreu após ser atingido por uma trave de futebol. O caso aconteceu durante uma partida em um campo localizado no bairro da Chapada. De acordo com a polícia, a criança havia se pendurado na trave para comemorar um gol. E o acidente aconteceu às 16h30 do último sábado em um campinho de futebol no conjunto aristocrático. De acordo com informações repassadas pela polícia, o menino estava jogando futebol com os amigos quando se pendurou na estrutura após um gol. Contudo, a trave virou e atingiu a sua cabeça. Ele foi socorrido e encaminhado ao serviço de pronto atendimento do Alvorada, logo após o acidente. Em seguida, foi transferido para o pronto-socorro da criança João Lúcio, no bairro de São José. Contudo, o menino não resistiu aos ferimentos e morreu pouco após a meia-noite. Um homem identificado como Michel Souza de Assis foi preso por policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros por volta das 6 horas de ontem, numa casa localizada numa ilha do bairro Tarumã. Ele é suspeito de ter matado o próprio enteado Davi Santos de Oliveira, de 16 anos, em março deste ano. Segundo informações da Delegacia de Homicídios, o suspeito chegou a namorar a mãe da vítima, porém, após 2 meses, ela decidiu colocar um fim no relacionamento. Michel não aceitou a atitude da companheira e invadiu a casa dela para agredi-la. Um bisonho. O filho dela, ao tentar defendê-la, acabou atingido com golpes de faca. Após o ocorrido, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O suspeito é primo de David de Souza Pantoja, mais conhecido como Mano D, que é pistoleiro da facção criminosa Família do Norte, FDN, e suspeito de mais de 30 homicídios. David foi preso em setembro do ano passado e é apontado como o maior matador da zona norte de Manaus. Esportes. Poucas horas após o fim da corrida do milhão em Curitiba, os comissários esportivos da Confederação Brasileira de Automobilismo aplicaram punições a 3 pilotos da Stock Car. Gabriel Casagrande, Rafael Suzuki e Antônio Pisonia foram penalizados por atitudes antidesportivas, ou seja, punidos por terem prejudicado os rivais durante a corrida com toque, batida ou fechada. As punições alteraram o resultado da corrida e também da classificação do campeonato. O pole position Daniel Serra dominou a corrida única neste domingo e conquistou pela primeira vez a corrida do milhão. CBF censura Pelé. Olá, seja bem-vindo ao Frequência Esportiva, que chega com o apoio da maior logística em rádio do país, agência do rádio.com.br. Torcedor, a Folha de São Paulo revelou que o contrato assinado entre a CBF e a Empresa Brasil de Comunicação para a transmissão dos amistosos que a seleção brasileira realizou no mês passado contra a Argentina e a Austrália teve uma cláusula que proibia os profissionais responsáveis pela cobertura de fazer qualquer comentário de cunho político e eleitoral durante os jogos. A equipe, que contou com os comentários do Rei Pelé, foi contratada pela CBF. A entidade pagou R$30 mil à empresa do governo federal pelo espaço de transmissão dos 2 jogos. As partidas foram parar na EBC porque a CBF quer romper o monopólio da TV Globo nas transmissões da seleção e acabar com os atravessadores que negociam os direitos de TV dos jogos do Brasil. Além disso, a CBF quer explorar a internet como meio de transmissão. Agora, isso só começou a ser realizado pela CBF após as dezenas de denúncias de corrupção que envolvem representantes de empresas de marketing e dirigentes da entidade tomarem as páginas policiais dos principais jornais do país e do mundo. E as pulguinhas estão com dúvida e perguntam: por que essa atitude não foi tomada antes?
Lembro ainda que a própria CBF era crítica ferrenha das transmissões de jogos pela internet. Ela fez de tudo para impedir, por exemplo, que a final do Campeonato Paranaense deste ano, que foi disputada entre Coritiba e Atlético Paranaense, fosse transmitida pela rede mundial de computadores como queriam os clubes. A CBF, por meio da Federação Paranaense, impediu até que os profissionais de comunicação como cinegrafistas tivessem acesso ao gramado no dia da partida. E então, hein, por que mudou de opinião tão rápido assim, CBF? E o pior, qual a mágoa que você tem da TV Globo, hein? Até um dia desses vocês duas eram unha e carne. A magia acabou, foi? Ou entre vocês há quem saiba demais? Olha, torcedor, eu suspeito que ainda tem muito a saber sobre os dirigentes da CBF e desconfio que não serão notícias boas. 6h37 em Manaus. A transferência de Marco Verratti para o Barcelona parece cada vez mais próxima de ser sacramentada. O principal entrave, porém, é o Paris Saint-Germain, que espera acertar com um substituto para o meia francês antes de libertá-lo para a equipe catalã, ou liberá-lo. E segundo o famoso programa francês Telefoot, a diretoria do clube parisiense já escolheu seu principal alvo. Trata-se do brasileiro Felipe Coutinho, meia do Liverpool. Segundo informações divulgadas pelo programa televisivo, a pedido dos ingleses para liberar o brasileiro, gira em torno de 100 milhões de euros, cerca de 380 milhões de reais. Campeã da Copa das Confederações, a Alemanha deixa a Rússia também com o melhor jogador do campeonato. O capitão Julian Draxler ganhou a bola de ouro do torneio, dada pela FIFA. Assim, o meio-campista desbancou o chileno Cláudio Bravo, que levou para casa o prêmio de melhor goleiro. De maneira digna e heróica, Portugal fechou sua campanha na Copa das Confederações na Rússia ontem. Jogando pela decisão do terceiro lugar diante do México, os europeus estiveram muito perto da derrota, mas conseguiram empate nos acréscimos e gol decisivo de virada na prorrogação para sair com triunfo 2-1. Jogos de ontem pela Série A do Campeonato Brasileiro. Vitória 0, Bahia 0. Avaí 0, Ponte Preta também 0. Curitiba 2, Vasco 2. Flamengo 2, São Paulo 0. Sport 1, Atlético do Paraná 0. Atlético Mineiro 3, Cruzeiro 1. Corinthians 1, Botafogo 0. E hoje tem mais bola rolando. Às 13 horas, Eurocopa Sub-20, Alemanha e Holanda. Às 21 horas, Campeonato Brasileiro Série C, Sampaio Correia e Clube do Emo. E às 20 horas, pelo Campeonato Brasileiro Série A, vão se enfrentar Fluminense e Chapecoense. Após os jogos de ontem do Campeonato Brasileiro, os 10 primeiros colocados são: Corinthians com 29 pontos é o primeiro colocado. O Grêmio em segundo com 22. O Flamengo é o terceiro com 20. Palmeiras com 19. Santos é o quinto com 17. Vasco da Gama 16. Sétimo, Atlético Mineiro também com 16. Curitiba também com 16. Fluminense é o nono com 15. E o 10º é o Botafogo também com 15 pontos. Últimas notícias. Microempreendedor com dívidas. Começa hoje o programa de parcelamento de dívidas do MEI. A Receita vai permitir parcelar boletos em até 120 vezes. O Tesouro Nacional divulga a dívida pública federal de maio. O valor inclui o endividamento do governo do Brasil e no exterior, que estava em 3,24 trilhões em abril e deve chegar a 3,65 trilhões no fim deste ano. A dívida pública é emitida pelo Tesouro para financiar os déficits do orçamento do governo federal, que gasta mais do que arrecada com impostos. Em 2016, ela cresceu 11,42%. O ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera, venceu nesse domingo com uma ampla maioria as primárias da direita para as eleições presidenciais de novembro, enquanto a jornalista Beatriz Sánchez também ganhou com folga na esquerda radical chilena. Início nesta segunda-feira, a 5ª Conferência de Regulação para a Rede de Trabalho Decente. O encontro, que vai até 5 de julho, reúne líderes acadêmicos da sede da Organização Internacional do Trabalho, OIT, em Genebra, na Suíça. Serão discutidas dimensões fundamentais do futuro do trabalho, com foco na identificação de potenciais políticas e respostas regulatórias. A China confirmou o envio de navios militares e aviões de combate ao mar meridional após a incursão de um destroyer dos Estados Unidos perto das ilhas Xixa. A China posicionou navios militares e aviões de combate para deixar de sobreaviso o destroyer americano, declarou o porta-voz do Ministério de Assuntos Exteriores chinês Lu Kang em comunicado. As ilhas Xixa ficam no mar da China meridional e são consideradas pelos chineses sob sua soberania. O território também é reivindicado por Taiwan e pelo Vietnã.
A Arábia Saudita e 3 de seus aliados que acusam o Qatar de apoiar terrorismo concordaram com o pedido do Kuwait em prorrogar por mais 48 horas o prazo para que o país cumpra suas exigências, segundo um comunicado conjunto divulgado pela agência saudita de notícias SPA. Sem afirmar se o Qatar rejeitou o ultimato como era amplamente esperado, a agência estatal do Kuwait, Kuna, diz que o emir Sheikh Sabah al-Sabah havia pedido à Arábia Saudita e aos 3 outros países que boicotam o Qatar que concedessem uma extensão do prazo. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, afirmou nesta segunda-feira que seu partido deve levar as críticas com seriedade e refletir profundamente após a histórica derrota que sofreu nas eleições regionais de Tóquio. O novo partido formado pelo governador de Tóquio, Yuriko Koike, arrasou o do Premier nas eleições para a Assembleia Metropolitana da capital, conseguiu 49 das 127 cadeiras. O Partido Liberal Democrata, o PDT-AB, perdeu 35 cadeiras em relação a 2013 e foi reduzido a 23. 8 pessoas morreram na Indonésia na queda de um helicóptero, informaram hoje fontes oficiais. O helicóptero era usado na evacuação de moradores devido à erupção de um vulcão na ilha de Java. O helicóptero caiu no Monte Butak ao se aproximar de Dieng, popular região turística que possui vários vulcões, incluindo Sileri, que entrou ontem em erupção. 4 oficiais da Marinha e 4 pessoas das equipes de resgate morreram no desastre, segundo o porta-voz da Agência Nacional de Prevenção de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho. Ainda não se sabe a causa da queda. A Polícia Federal realiza na manhã desta segunda-feira mais uma etapa da Operação Lava Jato, desta feita no Rio de Janeiro. Desta vez o foco da ação é a cúpula do transporte rodoviário. Os agentes estão nas ruas para cumprir 8 mandados de prisão dos 9 que foram expedidos. Na noite de ontem, a Força-Tarefa da Lava Jato cumpriu um mandado de prisão contra Jacó Barata Filho. Um dos maiores empresários do ramo de ônibus do Rio, ele foi preso no aeroporto internacional Tom Jobim ao tentar embarcar para Lisboa, Portugal, só uma passagem de ida. O empresário já estava na área de embarque quando foi detido. De acordo com as investigações, foram rastreados 200 milhões em propina pagos pelos investigados a políticos do estado do Rio de Janeiro. Agentes também fazem buscas na cidade de São Gonçalo e Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro e nos estados do Paraná e Santa Catarina. Se houver quórum na Câmara, começa o prazo de 10 sessões para Temer apresentar sua defesa aos deputados. O prazo não começou a ser contado na sexta porque a sessão foi cancelada, já que só um dos 513 se apresentou, o deputado presidiário Celso Jacó, que é do PMDB do Rio de Janeiro. Quem pode reaparecer no Congresso, só que no Senado, é o tucano Aécio Neves. Ele retomou seu mandato na sexta-feira após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, negar o pedido de prisão contra o senador e cancelar seu afastamento. A votação da reforma trabalhista no plenário do Senado deverá ser o principal tema a movimentar a casa nessa semana que se inicia. Os senadores deverão primeiro analisar o requerimento de urgência do projeto na terça-feira, amanhã, e depois votar na reforma prevista para a quarta-feira, dia 5. Para que a reforma seja aprovada, é necessária apenas a maioria simples dos senadores presentes. Outra matéria que está pronta para ser votada pelos senadores há várias semanas e pode ser finalmente concluída é a proposta de emenda à Constituição que torna o estupro crime imprescritível. Até que já foi aprovada em primeiro turno e precisa ser votado em segundo. Nesta terça-feira, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, o senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, colocará em votação um projeto de lei que libera crédito suplementar ao Ministério da Justiça da ordem de 112 milhões de reais para a confecção de passaportes. O serviço está suspenso pela Polícia Federal porque o dinheiro previsto para este fim acabou na última semana. Depois que for votado pela Comissão Mista de Orçamento, o projeto ainda precisa ser votado no plenário do Congresso Nacional, que está com a pauta trancada por vetos presidenciais. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato em primeira instância, deve ouvir hoje mais testemunhas de defesa do processo que tramita na Justiça Federal do Paraná contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre as testemunhas previstas estão o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, a ex-ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e o empresário Jorge Gerdau. As oitivas devem ocorrer por meio de videoconferência com Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre.
Os principais jornais do país e seus destaques de capa nessa segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Temer prepara a defesa para tentar barrar denúncia de Janot na CCJ. Folha de São Paulo. Só 45 deputados assumem que vão votar contra a denúncia de Temer. O Estado de São Paulo. Bebê atingido por bala perdida na barriga da mãe permanece em estado grave. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Brecha em regimento da Câmara trava 24 pedidos de impeachment contra Temer. Estado de Minas. Moraes declara ilícitas provas colhidas em gabinete e apartamento de deputada. No Recife, Jornal do Comércio. Advogado de Dilma, Lula, Temer e Aécio articulam um manifesto em conjunto. Fortaleza, Diário do Nordeste. Universitária morre afogada após veículo tombar na areia e cair em rio, em Cascavel. Porto Alegre, 0 hora. Empresas do Rio Grande do Sul estão pagando melhor para os novos contratados. Edições impressas locais agora. Ex-presidiário morto a facadas em Ramal. Em tempo. Contribuinte terá 100% de desconto com refis. A crítica. Ataques a automóveis em 5 meses, 1.800 veículos roubados. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Cíntia Moreira e J. Rai. Operação de rádio Hamilton Cabral, Hernandes Sampaio e Ismael Moura. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Hora certa. Manaus, que tem chuva no momento e temperatura de 24 graus, 6 horas e 53 minutos.